Olá, eu sou o Fernando Capês e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. Nosso convidado de hoje é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, na turma de 1985. Iniciou sua trajetória profissional como advogado e atuou de 1986 a 1988. Ao longo de sua trajetória institucional, atuou também como procurador de Justiça Criminal, cargo que ocupou até abril de 2011 no Ministério Público de São Paulo e até fevereiro de 2014 participando de importantes discussões na área do direito penal. Paralelamente à carreira jurídica, dedicou-se à formação acadêmica de novos profissionais, porque foi professor e é professor de Direito Público na Universidade Mackenzie e também na Universidade de Ibirapuera em 1992. Lecionou também Direito Penal na Universidade Paulista de 1999 a 2011. Portanto, é um professor, um membro do Ministério Público, é presidente do Tribunal de Justiça Militar e é com enorme prazer que recebemos hoje o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Silvio Hiroshi Oyama. Muito bem-vindo aqui, Dr. Silvio, um prazer enorme. Quer dizer, que carreira, não? O senhor foi advogado, depois membro do Ministério Público, nosso Ministério Público de São Paulo, foi promotor de justiça, procurador de justiça, que é o mais alto grau da carreira, e aí o senhor foi pelo 5º Constitucional, para o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. E, além disso, é professor. Um enorme prazer em recebê-lo aqui para falarmos da sua experiência, mas também da justiça militar, da sua competência, como é que ela é composta. E eu quero já ir começando por aí. Nosso telespectador está curioso. Afinal de contas, quais são os órgãos da justiça militar no Estado e na União? Bom, boa noite. Primeiro agradecer, Capês, essa oportunidade e dizer que eu estou bem honrado, muito honrado por estar aqui. Né? Nós somos irmãos de vida, né? De escolha de vida, escolhemos o Ministério Público antes de qualquer outra, né, outra profissão e nos dedicamos. Na verdade, eu sempre falo isso. Ainda que eu me aposente com 75, eu vou ter muito mais tempo de Ministério Público do que de juiz. Então, essa é uma coisa muito importante que eu acho importante frisar. Vamos lá em relação à justiça militar. Essa é uma coisa que é um assunto que chama muita atenção porque a justiça militar é uma ilustre desconhecida, não é? Mas é a justiça mais antiga do Brasil. Ela aportou aqui no Brasil junto com as caravelas de Cabral, não é? Onde vigorava, né, o regimento do comandante. Ele era o julgador supremo dos militares, da sua tripulação. Quando a família real, e aí nós falamos aí já da justiça como órgão mesmo, quando a família real veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil, mas especificamente para o Rio de Janeiro, um dos primeiros... 1808. Um dos primeiros atos foi a instituição do Supremo Tribunal Militar. Eu não sabia. Justamente isso, por isso que sempre se fala que a justiça militar tem muito mais tempo do que a gente imagina. Muito antes até do Supremo. Então, quando Dom João VI saiu correndo de Lisboa com medo do Napoleão, e aportou aqui em 1808, o primeiro órgão da justiça que ele instalou foi da Justiça Militar? Foi. Qual foi este órgão? O Supremo, é interessante isso, até o título, né? Supremo Tribunal Militar. Veja só, antes do Supremo pensar em existir. Agora, doutor Silvio, atualmente nós temos a Justiça dos Estados e temos também a Justiça Federal. Então tem aqui a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, e a Justiça que julga casos que têm interesse da União, crimes de competência da Justiça Federal, que é a Justiça Federal. Como é que esse plano de Justiça Federal e Justiça Estadual se projeta na Justiça Militar? A Justiça Militar é interessante isso. Quando se fala em militar, muito se confunde em forças militares, que são
Exército, Marinha e Aeronáutica, e forças policiais auxiliares das Forças Armadas, que são as polícias militares. Por vontade do Constituinte, nos estados em que o efetivo for maior de 20 mil homens, certo, é possível a instalação de tribunais de justiça militar. Quer dizer, é uma opção do Estado, desde que haja mais de 20 mil homens da Polícia Militar na ativa. Na ativa. O Tribunal Militar de São Paulo é de 53, né? Então, nós temos aí, já estávamos criados quando a instituição, a Constituição nova, né? Nova que já é velha, né? Não é? Foi promulgada. Quando tinha a força pública, né? Que era a Justiça Militar já existia. Então, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que são os únicos tribunais de justiça militares no Brasil, ainda foram... Os únicos estados que têm tribunal estadual de justiça militar são São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro não tem um tribunal de justiça militar, não, sendo a segunda maior população do país? E percentualmente eles têm muito mais militares comparado com a população de São Paulo, que lá são 40 mil homens. Uhum. E aqui nós estamos com quantos PMs hoje? Olha, na ativa, uns 82 mil. Sendo que cargos teria 100 mil, mas não consegue preencher. Então, vamos falar então do seu tribunal. O senhor é presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que o senhor disse foi criado em 1953, porque já em 53 São Paulo tinha mais de 20 mil membros da Força Pública ou Polícia Militar. Então, eu pergunto, este seu tribunal, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, tem quantos juízes? Olha, nós somos em 7 desembargadores. 7 desembargadores. 4 coronéis, a última patente, são coronéis da ativa, um membro do Ministério Público, que sou eu, que foi pelo quinto constitucional, um do quinto constitucional da advocacia, doutor Casseb, e um magistrado da carreira castrense, que é o doutor Enio. São 7. Que prestou concurso para juiz militar e chegou a desembargador militar. Uma carreira depois de 30 anos. Então, vocês constituem a segunda instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo. E a primeira instância, o que são? Quem que julgam? Quem são esses juízes da primeira instância? A primeira instância ela é formada pelas auditorias militares, não é? Que são presididas pelos juízes de direito. Né? Tipo, o juiz que presta concurso para juiz militar. Juízes togados. Não é? E o julgamento, na maioria dos casos, né, desde que não envolva civil, são julgados por uma composição que se chama de escabinato. Como é que é isso? Exatamente. É um pouco diferente do júri, porque os júris são juízes leigos. Sim, são jurados qualquer do povo. Agora lá não. Nos conselhos de justiça são 4 oficiais. Certo, que patente. Sendo que um tem que ser oficial superior, que é major, para coronel, e os 3 não é, continuam sendo... Né, tenente-capitão. Tenente-capitão. Não é? E o juiz togado. Então, um juiz togado e 4 oficiais. 4 oficiais. Então, um juiz togado, juiz concursado, 4 oficiais julgam em primeira instância crimes militares da competência do Estado. E depois cabe um recurso, apelação, para o Tribunal de Justiça Militar, onde tem 7, que o senhor acabou de escrever, e o senhor é presidente. Isso no Estado. E na Justiça Federal, como é que se compõe? É para julgar as Forças Armadas, já não são PMs, né? Aí o Tribunal de Justiça Militar da União julga Forças Armadas. Como é que se compõe isso? A coisa mais interessante, Capês, é que a Justiça Militar, apesar de... todos acharem que só existe em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, ela existe no Brasil inteiro. A estadual? A estadual. Perfeito. No Brasil inteiro. Todos os juízes, em todos os estados, há uma auditoria militar. Não é? Só que o recurso vai para o Tribunal de Justiça. Justiça normal. Na União,
que nós temos? Temos auditorias setorizadas, não é? Por exemplo, Marinha, Exército, Aeronáutica? Não, setorizadas por estado. Não é? Cada estado tem uma auditoria da Justiça Militar da União. Perfeito. Que também é formado da mesma maneira, um juiz togado, não é? E 4 militares. Sendo que o recurso vai para o Superior Tribunal Militar. STM. Vai direto para o STM. Vai direto para o STM. Da auditoria para o STM. Na verdade, o STM funciona como um tribunal de apelação. Um órgão de segunda instância. Agora, nos estados você tem a auditoria estadual, com juiz togado e 4 oficiais, recurso para o Tribunal de Justiça Militar Estadual, que tem 7 membros, e daí cabe ainda um último recurso para o Superior Tribunal Militar. Não. Então, é interessante isso, né? Vamos lá. A coisa mais interessante sempre me pergunto isso. O recurso do tribunal, do TJM, vai para o STM? Não. O nosso recurso vai para o STJ. Olha só. E, eventualmente, para o STF. Olha, como normal, como se fosse o Tribunal de Justiça. Exatamente. E é daí essa simetria. Bom, todas estas explicações, eu vou me concentrar aqui nos PMs, porque é aquilo que está mais no dia a dia da população. Claro. E é a competência da Justiça Estadual. Então, um PM praticou um crime, ele é julgado por uma auditoria, um juiz togado e 4 oficiais. Depois cabe um recurso para o Tribunal de Justiça Militar, que tem 7 desembargadores. Um veio do Ministério Público, um veio da Advocacia, um veio da própria carreira de juízes e 4 vieram como oficiais da última patente, são coronéis. Certo. Muito bem. Cabe aí recurso para o STJ e para o STF. A minha pergunta próxima é clara. O Código Penal Militar, que os senhores julgam com base nesse Código Penal Militar, quais são os crimes julgados pelas auditorias militares e em recurso pelo Tribunal de Justiça Militar? Há uma divisão, é uma divisão teórica que não vou, né, apesar do público ser muito seleto, sem o juridiquês. Acho que é melhor. Sem o juridiquês. Os crimes militares, propriamente militares, são aqueles crimes de caserna. Certo. Uma coisa mais interessante, dormir em serviço é crime militar. Crime militar. É uma coisa mais, olha, eu lembro disso. A primeira vez, quando eu fui promotor lá, eu peguei um inquérito de dormir em serviço. Não é possível, né? O sujeito deu uma cochilada aqui. Posteriormente, veja só, por isso que o ambiente militar é completamente diferente. Posteriormente, eu peguei um crime de dormir em serviço, em que o acusado era o despachador dos bombeiros. E teve ele tirou o telefone, foi dormir, e teve houve um incêndio em Osasco, horrível. Nessa hora que a gente começa a entender por que isso é importante. Pois é. Ninguém conhece, você não conhece. No caso, a gente não é um país que está em guerra. Mas, no caso dos PMs, das polícias militares, nós estamos em guerra permanente. Todo dia. Não pode dormir no serviço. E qual que é a pena? A pena é pequena. Infelizmente, né? A pena é pequena. Mas, acho que o importante realmente é você saber, não é, que você não pode dormir em serviço. Por quê? Sempre falam isso. Enquanto um dorme, enquanto um descansa, alguém tem que ficar atento. Perfeito. Então, olha, dormir em serviço. O doutor Silvio está falando dos crimes militares próprios. O que é crime militar próprio? Aquele que só pode ser cometido por policial militar. Primeiro, dormir em serviço. Fala um outro crime, vai. Dano culposo, bater o carro de maneira imprudente, sem que ninguém tenha se ferido. É uma coisa interessante isso, Capês. Nós tínhamos uma época que se perdia muito armamento. Perfeito. Armamento. O sujeito, caiu da minha mochila, deixei lá, fui dormir, pegaram. Para onde estava indo esse armamento? Crime organizado, claro. E aí, como é que vão, né? Como se resolve isso? O Código Penal Militar ele tem um artigo específico que difere do peculato culposo. Perfeito. Que pode-se pagar o ressarcimento.
Perfeito. E aí você sabe disso, tinha O punibilidade. peculato, só falar que é quando o funcionário público desvia um determinado bem. Ou culposamente, né? E aí, se ele faz isso culposamente, pode acontecer. Ele ressarcindo? No crime militar, não. Não, porque na verdade é um tipo específico próprio, que é o extravio de armamento. Agora, deixa eu avançar um pouco mais. Então, dormindo em serviço, extravio de armamento, o policial militar que dirige imprudentemente e bate a viatura, mesmo que ninguém se machuque, o dano culposo não é crime na justiça comum. Por militar, é crime. Agora, vamos para perguntas mais específicas. Um policial militar que mete a mão numa pessoa durante uma revista ou uma abordagem, ou dá uma chave de braço, age violentamente, como aliás faz rotineiramente a polícia dos Estados Unidos. Sim. Muito bem. Vamos que ele olha aquilo, aquela brutalidade da polícia norte-americana, ele acha bonito e quer aplicar. É a justiça militar que julga? Sim. É interessante isso. A justiça militar, não é, julga esses casos, e quem julga esses casos é o juiz monocraticamente. Por quê? Por que não é a auditoria que julga esses crimes? Afinal de contas, é um crime militar? Foi na verdade uma opção legislativa. Certo. Né? Então, quer dizer, quando tem um civil envolvido... Quando a vítima é civil... Só o juiz togado. Certamente para evitar o que eles temem, um espírito de corpo dos quatro oficiais que poderiam beneficiar o policial militar quando a vítima não é militar. Mas é um pensamento... Olha, eu fui promotor, você sabe disso, né? Nós somos de concursos próximos. Por muito mais tempo, né? E... sendo magistrado na justiça militar, eles são muito mais rigorosos com militares. Até para autopreservação da instituição, né? Olha, é uma coisa interessante. E, se for oficial, eles são mais ainda rigorosos, porque eles não conseguem entender como alguém que fez a mesma academia que eles, né, frequentou os mesmos e tiveram os mesmos, observou a mesma doutrina, consegue se desviar para o crime. Então, diferentemente do que se pensa, e se for um erro, você pode até, ao contrário, vai virar meu entrevistado. Quando se mudou o crime de homicídio para o júri... Peraí que eu vou chegar lá. Então, mas eu vou chegar lá. Então, mas você vai saber o que aconteceu. Quantas absolvições os policiais estão obtendo no júri? Sim. Você sabe disso. Né? E diferentemente do militar, porque os militares conhecem. Esses cabinatos, a qualidade desses cabinatos, Capês, é o seguinte, é a junção dos civis, dos togados, que tem o domínio do direito, e os militares que têm a experiência. Claro. Apesar de também serem todos formados em direito. Mas eles têm a experiência de vida, da prática, né? do dia a dia. Muitas vezes, Cabeça, pelo menos para mim, me falta informação. Que eles vão falar, olha, isso aqui não é bem assim. Agora, vamos pegar, por exemplo, um caso. Como o senhor não vai julgar, porque não é da sua competência constitucional, eu me aventuro a lhe fazer a pergunta. Nós temos um caso rumoroso de um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo que está sendo investigado e está preso sob a acusação de ter matado a sua esposa, que era policial militar também, soldado da Polícia Militar, ele tenente-coronel, a uma patente só de chegar ao cargo máximo, que é coronel, e acusado de ter simulado um suicídio, limpado a cena do crime e, na verdade, ter praticado um crime de homicídio doloso qualificado, por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, enfim. Muito bem. Esse crime, claro que ele tem um direito de defesa, caso ele, vamos dizer, para ele ser defendido tecnicamente. A dificuldade é maior num juízo técnico do que num tribunal do júri. Eu explico por quê. Não é que essa questão que é mais culpado ou menos culpado. No tribunal do júri, a pergunta feita ao jurado é: o jurado absolve o acusado?
Então, quer dizer, tem argumentos de política criminal, deixar o jurado em dúvida, dizer que, olha só, ou seja, apelar para o sentimento, ao mesmo tempo também, por outro lado, a acusação pode apelar para o sentimento também. Você verifica normalmente, o que o senhor está dizendo é que um julgamento feito por uma justiça técnica é mais afeito à análise da prova fria, se tem prova, a prova pericial nesse caso, do que um tribunal do júri em que existe uma série de argumentações que não são necessariamente técnicas, porque o jurado é leigo e ele absolve se ele quiser. É nesse contexto? Eu escolhi o Ministério Público, eu lembro que eu tinha passado até na magistratura e no Ministério Público. Escolhi o Ministério Público por causa do júri. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui num tribunal era o caso do Lindomar Castilho. Lindomar, em 83. A primeira vez que eu fui lá no TJ, lá que era no primeiro do júri, e o promotor era o Clóvis Dack, lembra? O Dark. Sim, Clóvis Dack. Fiquei maravilhado. Escolhi a magistratura mais foi pelo... O Márcio Tomás Bastos foi assistente de acusação e o Valdir Troncoso Pérez atuou na defesa. Por isso eu escolhi o Ministério Público. Júri, que eu acho que é o... eu fui promotor do júri, também é a essência do promotor, né? É a essência. Bom, e o júri, você sabe disso, né? O jurado, a diferença do escabinato para o conselho de sentença é exatamente essa. O jurado, ele não tem voto. O escabinato, os militares têm voto com o mesmo peso do juiz togado. São 5 votos. Não, peraí. O escabinato, explicando, é essa primeira instância que o senhor se referiu como auditoria, tem um juiz concursado, 4 oficiais, e os 5 têm o mesmo peso na votação. Peso. Isso. Que é a primeira instância. Os 5 podem condenar ou absolver, fica de ser 3-2 e assim por diante. Isso. No júri, os 7 jurados, que compõem o conselho de sentença, só eles votam, o juiz togado não vota. Exatamente. Mas eles votam, mas não precisam fundamentar. Perfeito. Essa é a diferença. É a íntima... Culpado ou inocente, sim ou não? Sim ou não. Não, ele não tem que explicar e não tem a obrigação mesmo de explicar. Não é? Essa é a grande diferença. E quem fez júri, você fez muito mais que eu, mas eu fiz bastante também, sabe que o julgamento, ele não se restringe ao processo. Eu lembro que fiz uma vez com o Valdir Troncoso, eu até perguntei para ele, Excelência, será que nós estamos julgando o mesmo processo? Acho que eu não entrei na sala errada, porque Vossa Excelência não olhou o processo, está falando aí do amor, ele era assim, né? Excelente. Você sabe que eu tive uma vez um caso, finalzinho da fala do advogado, que é a tréplica, né? Fala a acusação, fala a defesa, depois a acusação faz a réplica e a defesa a tréplica. Finalzinho da tréplica, entra uma mulher grávida, com uma criança no colo, ainda escorrendo o nariz, a outra segurando na mão, e aí ele diz: senhores jurados, façam como quer o promotor Fernando Capeça, condenem este homem sim, a uma pena de 12 a 20 anos, condenem sim, e depois leve essa esposa e as crianças que vai nascer para casa dos senhores. Nada mais aí, sentou. No júri isso é válido. Válido. Mas com aqueles 5 auditores, o juiz togado e os 4 oficiais, não. E no Tribunal de Justiça Militar também não seria. Muito menos. Então eu quero te perguntar o seguinte: o crime doloso contra a vida, para usar aqui na linguagem leiga em geral, o assassinato, ele não é competência da Justiça Militar, então, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. Se um policial militar praticar um crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri, não pela Justiça Militar. Só que esse caso é um pouco diferente. Na definição de crime militar, uma das alíquotas é crime cometido por militar da ativa contra militar na mesma situação. A vítima era militar também. E aí, como é que fica quando a vítima é militar? Um militar contra outro. Militar contra civil, Tribunal do Júri. Militar contra outro. Como é que fica? Justiça Militar. Ora. Ocorre que o STJ, que é o nosso órgão revisional, né, o censor, entendeu que quando
o crime é cometido na intimidade do lar, Perfeito. ainda que sejam militares, né, não teria repercussão e aí não seria crime militar. Jurisprudência pacífica. Cabe uma discussão no Supremo? Quer dizer, então, que um militar discutindo com outro na caserna ou na condição de militar mata o outro. Aí justiça militar. Não tem dúvida. Agora, no caso, um crime passional em que ali ele está desprovido da condição de militar e age tecnicamente como um comum, aí ele tem direito a ir ao tribunal do júri. Do júri, não é? É o que aconteceu também, né? Os promotores e os juízes foram privilegiados, né, em relação a isso. E aconteceu, acho que com o caso de um promotor que matou a esposa. Lembro. Não é? Acho que é o pai até da Maite Proença, né? Sim. Não é? Ele fez tudo para ir para o júri, né? Para sair do órgão especial, que é um órgão técnico. Por isso, é a mesma situação que vai estar acontecendo. A informação que eu tenho desse caso é que a prisão preventiva foi primeiramente decretada pela Justiça Militar, com base na representação do encarregado do inquérito policial militar, mas também em face da ocorrência, além dos indícios, né, de eventual crime contra a vida, de fraude processual. Claro, que em tese teria inovado a cena do crime. Então, podemos dizer o seguinte, que o único crime praticado por militar que é julgado perante a justiça comum, no caso o tribunal do júri, é o crime doloso contra a vida praticado contra um civil ou contra um outro militar, mas fora da condição de policial militar. É o único crime, os demais são julgados pela sua justiça? Os demais são julgados lá. Sendo que essa última hipótese, eu sempre menciono, a lei ela não faz essa distinção. Agora é o seguinte, uma última pergunta, eu quero uma resposta rápida. Muita gente critica a justiça militar, dizendo que seria uma justiça de exceção. Por que a justiça militar estadual é importante, na sua opinião, na sua visão? Na minha visão, ela é importante, e isso é uma palavra de um civil, que é juiz nesse tribunal. Ela é importante por quê? Porque o Estado, a polícia é o único órgão que anda armado. Perfeito. E se você não conseguir manter essa tropa contida... É verdade. Esse é o grande problema. E eu costumo dizer o seguinte, doutor Silvio, o policial militar, no momento que ele sai para trabalhar, ele não sabe se vai voltar vivo. E naquela abordagem, naquele instante, ele tem que raciocinar tão rapidamente, porque o filme da vida dele passa diante dos seus olhos e ele pode cometer um erro. É muito diferente de você analisar depois, na frieza do gabinete, num processo, se ele está certo ou está errado. Ele tem que decidir naquele segundo. Por isso a justiça militar, a meu ver, também se impõe, e por isso que é importante termos um Tribunal de Justiça Militar e membros como o Dr. Silvio Hiroshi. Nós ficamos por aqui, e para você que gosta do Jeito Jovem Pan, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdo exclusivo, análises, comentários e tem ainda um acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.